Jeremias, capítulo 40. A libertação do profeta Jeremias. Então Yahvé dirigiu sua palavra a Jeremias depois que o comandante da guarda imperial, Nebuzaradã, o libertou em Ramá. Ele tinha encontrado Jeremias acorrentado entre todos os cativos de Jerusalém e de Judá que estavam sendo conduzidos para o exílio na Babilônia. O comandante da guarda levou Jeremias e lhe disse: Foi Yahvé, o teu Deus, que determinou esta catástrofe contra este lugar, e o Senhor cumpriu e fez como tinha profetizado. Portanto, tudo isso vos aconteceu porque pecastes contra o Eterno e não obedecestes à sua voz e palavra. Contudo, eis que hoje eu te liberto das correntes que prendem as tuas mãos. Se desejares, és bem-vindo em minha companhia rumo à Babilônia, e zelarei para que sejas cercado de todos os cuidados. Contudo, se preferires não vir comigo para a Babilônia, não venhas. Observa, eis que toda esta terra está diante de ti. Vai para onde te parecer bem e conveniente. Entretanto, antes de Jeremias responder, o comandante da guarda, Nebuzaradã, lhe propôs: Volta, pois, a Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia constituiu governador das cidades de Judá, e vive com ele entre o povo, ou parte para qualquer outro lugar onde desejares habitar. Então, o comandante lhe deu provisões para a viagem e um presente, e o deixou seguir seu caminho. Sendo assim, Jeremias foi até Gedalias, filho de Aicã, em Mispa, e permaneceu em sua companhia, vivendo entre o povo que havia ficado na terra. Gedalias decide viver em Mispa. Quando os chefes das forças que estavam no campo e os seus soldados souberam que o rei da Babilônia havia estabelecido Gedalias, filho de Aicã, como governador da terra, e que lhe havia confiado homens, mulheres e crianças, os mais pobres da terra que não haviam sido deportados para a Babilônia, foram encontrar-se com Gedalias em Mispa. Eram eles Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filhos de Careá, Seraias, filho de Tenamute, os filhos de Efai, de Netofate e Jezanias, filho do Maacatita, juntamente com seus soldados. Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, fez um juramento a eles e aos seus soldados, dizendo: Não tenhais qualquer receio de vos sujeitar aos babilônios. Habitai na terra e submetei-vos ao rei da Babilônia, e assim sereis bem-sucedidos. Eu, porém, continuarei vivendo em Mispa, para vos representar perante os babilônios que vierem a nós. Vós, contudo, colhei boas uvas para fazer vinho e as frutas de verão, bem como as olivas para o azeite puro. Armazenai tudo isso nos vossos jarros e estabelecei-vos em paz nas cidades que ocupastes. Do mesmo modo, quando todos os judeus que viviam em Moabe, entre os moabitas e em Edom, e os que se encontravam em todos os países tomaram conhecimento que o rei da Babilônia tinha permitido um remanescente em Judá e nomeado Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, como autoridade sobre eles, todos os judeus de todas as partes para onde foram expulsos retornaram rapidamente para a terra de Judá, até Gedalias em Mispa, e colheram grande quantidade de uvas para o vinho e as boas frutas de verão. Gedalias corre risco de morte. Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que ainda estavam em campo aberto foram até Gedalias em Mispa e lhe advertiram: Tu não sabes que Baalins, rei dos Amonitas, mandou Ismael, filho de Netanias, com o objetivo de tirar-te a vida? Contudo, Gedalias, filho de Aicã, não acreditou no que eles disseram. Então, Joanã, filho de Careá, teve uma conversa em particular com Gedalias, em Mispa, e lhe sugeriu: Peço-te que me deixes ir e matar Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que motivo ele teria o direito de tirar-te a vida de modo que fossem dispersos todos os judeus que se uniram a ti e fosse exterminado o remanescente de Judá? Todavia, Gedalias, filho de Aicã, desencorajou a Joanã, filho de Careá, considerando: Ora, não tomes uma atitude drástica dessas, porquanto o que estás pensando sobre Ismael não é verdade. Jeremias, capítulo 41. A morte de Gedalias.
E aconteceu que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de família real, e 10 homens, capitães do rei, em sua companhia, à presença de Gedalias, filho de Aicão, em Mispa. E ali, reunidos, repartiram e comeram pão. Então levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e passaram ao fio da espada Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, matando assim aquele que o rei da Babilônia havia colocado como governador sobre a terra. Ismael também matou todos os judeus que estavam em Gedalias, em Mispa, assim como os soldados caldeus babilônicos que se encontravam ali. No dia seguinte ao assassinato de Gedalias, antes que alguma pessoa ficasse sabendo do ocorrido, 80 homens que haviam raspado a barba, rasgado suas vestes e feito cortes pelo corpo, vieram de Siquém, de Siló e de Samaria, trazendo ofertas de cereais e incenso puro para depositar no templo, a casa de Yahvé. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispa para encontrá-los. Ele caminhava em prantos na direção deles. Assim que os encontrou, exclamou: Vinde, pois depressa, até onde se encontra Gedalias, filho de Aicã. Quando entraram na cidade, Ismael, filho de Netanias, e os homens que estavam com ele os mataram e atiraram seus corpos em uma cisterna. Contudo, 10 deles conseguiram rogar a Ismael: Não nos mates, temos muito trigo, cevada, azeite e mel. Tudo isso está escondido no campo. E por esse motivo, ele os deixou em paz e não os matou com todos os outros. O poço no qual ele jogou os homens que havia matado, juntamente com o corpo de Gedalias, tinha sido cavado pelo rei Asa, com o objetivo de se defender de Baasa, rei de Israel. E assim Ismael, filho de Netanias, encheu esse poço de cadáveres. Ismael tomou como prisioneiros todo o restante do povo que estava em Mispa, inclusive as filhas do rei, sobre os quais Nebuzaradã, o capitão da guarda imperial, havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, governador. Ismael, filho de Netanias, levou-os como cativos e atravessou o território de Amon. Quando Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que com ele estavam souberam do crime que Ismael, filho de Netanias, tinha cometido, convocaram todos os seus soldados para guerrear contra Ismael. E o encontraram perto do grande açude de Gibeão. Assim que todas as pessoas levadas por Ismael como prisioneiras viram Joanã, filho de Careá, e todos os chefes das forças militares que se aproximavam com ele, ficaram muito alegres. Todo o povo que Ismael tinha levado cativo da cidade de Mispa virou as costas e passou para o lado de Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou de Joanã juntamente com 8 homens e foi para o território de Gibeão. O êxodo para o Egito. Então Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes e comandantes do exército que com ele estavam, levaram todos os que tinham restado em Mispa, os quais ele tinha livrado de Ismael, filho de Netanias, depois que este havia assassinado Gedalias, filho de Aicã, os soldados, as mulheres, as crianças e os oficiais e eunucos que serviam no palácio real, todos que ele tinha trazido de Gibeão. E todos partiram e caminharam até parar em Jeruti-Quimã, próximo de Belém, na direção da entrada para o Egito. Desejavam ansiosamente escapar dos caldeus babilônios. Estavam com medo, porquanto Ismael, filho de Netanias, tinha matado Gedalias, filho de Aicã, a quem o rei da Babilônia instituíra governador de Judá. Jeremias, capítulo 42. Jeremias roga para não irem ao Egito. Então todos os líderes do exército, inclusive Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, se achegaram a mim e me rogaram: Ó profeta Jeremias, suplicamos que aceites o pedido que fazemos diante de ti, para que intercedas junto a Yahvé, o teu Deus, em nosso favor e por todo este remanescente. Porque, como podes observar, somos pouco que sobreviveram de uma grande multidão. Ora, pois, para que Yahvé, o Senhor teu Deus, nos indique o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Diante desta petição, repliquei-lhes: Eis que eu vos atenderei e orarei ao Senhor vosso Deus conforme o vosso pedido, e vos declararei exatamente o que Yahvé vos responder sem vos ocultar nada.
Então disseram a Jeremias: Que Yahvé seja testemunha verdadeira e fiel contra nós. Se assim não fizermos tudo de acordo com o que o Senhor teu Deus nos ordenar por intermédio da tua pessoa. Seja a resposta boa, seja má, obedeceremos à voz de Yahvé, o Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, a fim de que tudo ocorra de modo proveitoso para conosco, obedecendo a palavra do Senhor nosso Deus. 10 dias se passaram e a palavra de Yahvé chegou a Jeremias em resposta à sua oração. Então Jeremias convidou Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, pessoas de todas as classes sociais. E lhes declarou: Eis que assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes para apresentar a ele a vossa petição. Se ficardes nestas terras, então vos edificarei e não vos destruirei. Eu vos plantarei e não vos arrancarei, porquanto meu pesar é demasiado ao contemplar os efeitos da desgraça que fiz cair sobre vós. Agora, pois, não mais receeis o rei da Babilônia, a quem vives temendo, ordena o Senhor, pois estou convosco para vos salvar e para vos livrar das mãos dele. Eu vos concederei minha compaixão e farei com que ele vos permita retornar à terra que vos pertence. Entretanto, se disserdes, não permaneceremos nesta terra, e deste modo desobedecerdes a voz de Yahvé, o vosso Deus, e se decidirdes e proclamardes, não, de modo algum ficaremos aqui, eis que iremos para o Egito, onde não enfrentaremos batalhas, nem ouviremos o som das trombetas de guerra, nem passaremos fome e necessidades, e ali nos estabeleceremos. Advirto-vos, nesse caso, ouve a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Todo-Poderoso dos Exércitos, Deus de Israel. Se estáis decididos a ir para o Egito a fim de fixar residência ali, então a espada que tanto temeis vos alcançará ali mesmo, e a fome de que tendes igual pavor vos perseguirá de perto. Ainda que estejais nas terras férteis do Egito, e ali haveis de permanecer. Assim sucederá que todos os que decidirem partir e habitar no Egito, é certo que morrerão ao fio da espada, pela fome e mediante as doenças epidêmicas. Nenhum deles sobreviverá nem escapará do mal que eu farei com que os atinja. Assim, portanto, diz Yahvé, o Eterno dos Exércitos, Deus de Israel: Como o meu furor foi despedajado sobre os habitantes de Jerusalém, de igual modo a minha ira será derramada sobre vós. Assim que entrardes no Egito para lá morar, sereis objeto de maldição, horror, desprezo e ofensa, e jamais tornareis a ver este lugar. Ó remanescente de Judá, eis que Yahvé vos ordenou: não entreis no Egito para lá estabelecer vossa morada. Estai, portanto, todos avisados e conscientes que iludistes a vós mesmos, pois me enviastes ao Senhor vosso Deus rogando: Consultai por nós a Yahvé nosso Deus e revela-nos tudo conforme o Senhor nosso Deus te ordenar, e assim o faremos. Sendo assim, hoje eu vos transmiti com toda clareza a vontade do Eterno. Contudo, não destes ouvidos em nada à voz do Senhor vosso Deus, pela qual ele mesmo me enviou a vós. Agora, pois, sabei por certo que morrereis ao fio da espada, pela fome e por meio da peste, exatamente no lugar em que escolhestes para residir.